Vamos para mais um vídeo nesse canal e dessa vez falando sobre trabalhar com a internet, ganhar dinheiro com a internet. E eu já compartilhei com vocês que eu comecei no marketing digital a tentar esse negócio de trabalhar pela internet em 2016 e lá no começo, obviamente, eu não tinha resultados, né? Então, no meu primeiro ano, em 2016, eu consegui fazer 3 vendas. E em 2017 foi pior ainda. O ano inteiro de 2017 eu consegui fazer 2 vendas. Então, eu não tive resultados muito rápidos e foi bem mais devagar do que eu imaginei, porque naquela época já tinha muita gente falando de grandes ganhos, de grandes resultados, de grandes faturamentos, e eu ficava ali quebrando cabeça, tentando um monte de coisas e não conseguia, né? De fato, eu não conseguia. Tentava nichos diferentes, nichos de Bitcoin, de dieta, não sei, de 21 dias. Tentei muita coisa na internet até conseguir ganhar dinheiro de verdade. E aqui eu quero deixar claro, né? O que é dinheiro de verdade pra você pode não ser pra mim e vice-versa, tá? Então eu vou falar aqui a minha versão sobre o que é ganhar dinheiro de verdade e o que eu considero que foi fundamental para que eu conseguisse fazer dinheiro de verdade, para que eu conseguisse viver de internet, me sustentar minhas filhas, né? Hoje eu sou totalmente independente, então tudo que eu vivo eu banco, eu sustento. Tem gente que vem, que você é muito fresca, mas tudo bem, eu sustento minhas frescuras. Então, e eu já tava muito bem resolvida, né? Muita gente fala, é fácil com marido rico e tal. Eu já tava muito bem resolvida financeiramente antes de casar, né? Então, nunca sonhei em casar com marido rico, nunca sonhei em ter um marido que me sustentasse. Isso nunca fez parte, né, da minha cocriação. Mas eu bati muita cabeça até conseguir fazer dinheiro de verdade na internet, tá? Em 2017, mais ou menos, 2016 para 2017, eu não conseguia vender, mas eu ganhava dinheiro criando conteúdo pro YouTube. Então lá atrás o YouTube não tinha esses marcos de 1.000 inscritos para monetizar um canal e nem 4.000 horas assistidas. Então todos os canais ali em 2016, 2017, eles eram monetizados. Era uma época também que não tinha tanta regra, né, de conteúdo, isso é monetizado, isso não é. Então tudo que você criava, tudo que você postava, você ganhava desde o começo, tá? Então eu comecei ganhando centavos de dólar, muito pouquinho. E ali, 2016, 2017, eu comecei a ganhar um valor bem ok pra Dani daquela época, que começou num porão, sem dinheiro pra comprar um tripé, empilhando livros pra gravar, com uma dívida de 50 mil reais. Então pra Dani daquela época era muito dinheiro, porque ela nunca tinha trabalhado em algum lugar que pagasse isso pra ela. Então eu tirava mais ou menos com o Papo Feminino, que era esse canal que eu falava de papo calcinha, menstruação, absorvente, primeira vez, esses assuntos assim que ninguém conversa em casa, em média de R$3.500. Esse foi um canal que eu cheguei a 400 mil inscritos, tá? E inscritos não quer dizer nada. Muita gente corre atrás de inscritos, mas inscritos não faz dinheiro, tá? O que faz dinheiro é visualização, é engajamento, é vendas. Então nessa época eu não conseguia vender, mas eu conseguia fazer dinheiro com o Papo Feminino. E aí eu abri mão do Papo Feminino, excluí o Papo Feminino e comecei um projeto de autoconhecimento para compartilhar a minha jornada de autoconhecimento. Nessa época eu já tinha feito formação de coach, terapeuta Theta Healing, por aí vai. E eu criei o Espaço Se Conecta, a Universidade Se Conecta. E ali, R$3.500 era um valor ok, porque eu nunca tinha ganhado na minha vida um salário de R$3.500. E quando eu criei essa estrutura do projeto de autoconhecimento, em 3 meses eu tinha faturado R$5.000. Então, pra mim, aquele valor, pela primeira vez, eu senti uau. Sabe por quê? Porque antigamente eu era muito dependente de empréstimo. Então minha avó é funcionária pública, vira e mexe, eu pedia pra ela fazer um empréstimo pra mim.
E quando estava acabando o empréstimo, eu ia lá e fazia um outro empréstimo. Então eu vivia dependendo de empréstimo. E quando eu fazia um empréstimo de 3 mil ou 5 mil reais, pra mim, esse dinheiro de 5 mil reais só chegava se fosse através de empréstimo. Então a minha cabeça nunca poderia imaginar que 5 mil reais poderia ser um faturamento que eu poderia fazer sem ter que pedir emprestado esse dinheiro pro banco, entende? Então foi ali em 2018 que eu criei esse projeto de autoconhecimento, que eu comecei a fazer esse valor expressivo, há 6 anos atrás. E depois veio 5 mil, veio 10 mil, dali pra frente o negócio começou a andar. E mesmo eu encerrando um projeto e começando outro, eu entendi de fato o que eu precisava fazer para fazer dinheiro na internet, tá? Por quê? Porque lá no começo, antes do Papo Feminino, porque o meu marco assim de começar a fazer dinheiro na internet foi o Papo Feminino. Antes do Papo Feminino, eu tinha um canal também que se chamava Autoestima da Mulher, e por mais que o nome do canal era Autoestima da Mulher, eu falava de coisas bem aleatórias, como esse canal aqui. Só que a diferença é que antes do Papo Feminino não tinha estrutura. Eu falava o que eu queria, a hora que eu queria. Eu não tinha um ritmo bem certinho assim de criação de conteúdo. Eu mudava muito o tempo todo. Eu mudo muito, mas lá eu mudava o tempo todo. E ali, nesse momento, observando a minha trajetória, e quando eu comecei a fazer dinheiro de verdade na internet, o Papo Feminino, a Universidade Se Conecta e todos os projetos que vieram depois disso, eu percebi que um dos segredos para fazer dinheiro na internet é o que está escrito na nossa bandeira do Brasil. O que está escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. É preciso ordem para ter progresso. Por mais que esse canal seja bem aleatório, ele tem conteúdo quase todos os dias. Tem compromisso, tem ordem, né? A gente olha, não sei se vocês já viram vídeos na Índia, como é o trânsito lá, não tem mão única, todo mundo anda na contramão, sem capacete, cruza em qualquer lugar, é uma bagunça, né? O nosso trânsito aqui, nossa, tem a sinaleira, o semáforo, a hora de um passar, de outro passar. Essa ordem, essas regras faz com que as coisas, o trânsito, tudo funcione. Então, quando eu olho para trás, eu percebi que toda vez que eu tenho compromisso, toda vez que eu monto uma estrutura para o meu projeto, para os projetos que eu crio, essa ordem, esse fundamento que todo prédio tem, então o que vai definir se um prédio vai muito alto é o fundamento desse prédio. E muitas vezes eu criei projetos na internet aleatórios. Eu vou falar, vou fazer qualquer coisa, vou falar o que eu sinto vontade, vou vender qualquer coisa, e não é bem assim que funciona. Então, no Papo Feminino, quando eu disse, não, eu vou criar um canal que eu converso com as meninas, que não tem esse assunto em casa, de papo calcinha, menstruação e tal, ele funcionou. Só que como eu sou aleatória, em determinado momento do Papo Feminino, eu comecei a já querer falar de outras coisas. E ali o negócio desandou um pouquinho. Eu me lembro que eu recebi um e-mail de uma seguidora que ela perguntou, afinal, o teu canal é sobre o quê? Porque eu falava muito sobre uma coisa e depois eu comecei a desandar. E aí, quando eu criei a Se Conecta, em 3 meses eu tava faturando 5 mil reais como afiliada, me tornei top afiliada, e eu tinha esse ritmo de produzir 5 vídeos por semana, de segunda a sexta-feira, falando de espiritualidade, Ho'oponopono, lei da atração, física quântica, leis universais. Oferecia um produto, um só, foquei em um produto, não foquei numa bagunça de um monte de produto, de tudo que tem, não, foquei em um produto só, e com um produto e um canal, eu tava fazendo em média 5 mil reais, tá? Em 3 meses eu já tava fazendo 10 mil reais por mês, depois de 10 mil foi 30 mil, depois fiz 6 dígitos, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil. E aí, dali, eu comecei a fazer mais dinheiro na internet, né? 600 mil e por aí vai. Então, eu sinto que um dos pilares da internet, porque eu não levava a internet muito a sério, sabe? Eu não levava a internet como um trabalho. Trabalho a gente vai todo dia, bate o ponto ali, né? E entrega uma quantidade de horas todos os dias. Eu sinto que como eu podia estar em casa, trabalhar do jeito que eu quisesse e tal,
eu não tinha esse compromisso de gravar todos os dias, de trabalhar de fato todos os dias. Então toda vez que eu entrei nesse ritmo de trabalhar todos os dias, de me comprometer com um projeto, de entender o produto que eu vendia, se conversava com o público que eu falava, eu tive resultado, tá? Então precisa de ordem, precisa de estrutura, precisa de regra para as coisas funcionarem. Aquilo que a gente faz de qualquer jeito, aquilo que a gente faz quando quer, a hora que quer, quando tem vontade, fica um pouco desorganizado e perde a questão do progresso, tá? E eu acho que o segundo ponto fundamental também, não adianta só ter compromisso do lado de fora, não adianta só você se dedicar, criar conteúdo, ter compromisso, olha, vou postar 3 vídeos por semana, vou postar vídeo todo dia e por aí vai. Se a pessoa ela tem uma mente de escassez, uma crença limitante, não está aberta para receber, e aí é o trabalho interno que a pessoa tem que fazer. Então eu fiz também esse trabalho interno, então por muito tempo eu não tive resultado e eu entendi que eu não tinha resultado porque eu acreditava muito no sacrifício. Até hoje tem pessoas que olham minha vida, parece que tu tá vivendo um parquinho de diversão. Ok, se você quer acreditar que a vida é sacrifício, procure o sacrifício, né? Eu realmente quero viver a leveza. Se eu puder viver nesse lugar onde é divertido trabalhar, divertido viver, divertido morar, eu quero isso pra minha vida. E eu não tenho hoje crenças limitantes com relação a isso. Então uma pessoa que tem uma crença limitante de sacrifício, de que a vida tem que ser difícil, que ganhar dinheiro é difícil, de que tudo é muito difícil, tem uma mente de escassez e é uma pessoa que está fechada para receber, que condena muito as pessoas que ganham dinheiro com facilidade, essa pessoa ela pode ter uma estrutura, ela pode fazer muito, ela pode se dedicar muito e como ela acredita muito no sacrifício, ela vai fazer muito tempo sem conseguir ter resultado. Por quê? Porque está com uma mente fechada, está fechada para receber, condena as pessoas que recebem. Então eu diria que o segundo ponto para a gente ganhar dinheiro na internet, como trabalhar com a internet, tem uma certa leveza, você não pega trânsito, você não precisa sair em dia de chuva, você não precisa sair do sol quente, você trabalha no conforto da sua casa, com a roupa que você quer, fala do jeito que você quer, não bate ponto, não tem chefe, é um trabalho que está conectado com facilidade. Então, como eu disse pra vocês, trabalho, se vocês pegarem o significado da palavra trabalho, eu não sei pronunciar no latim, mas eu acho que é tripálido, alguma coisa assim, é instrumento de tortura, é uma palavra que tem um arquétipo, um sinônimo de sacrifício. Então, a própria palavra trabalho está conectada a sacrifício. Então, se você sente que não está se sacrificando bastante, você sente o quê? Que não merece receber dinheiro, que não merece receber. Então, eu só mereço receber se eu me sacrificar, se eu viver algo que me tortura, né? Então, eu tive que ressignificar muito isso aqui. Porque muitas vezes eu me sentia mal porque eu não saía para trabalhar, não pegava ônibus e tal, e eu tinha que dizer pra minha cabeça, ok, mas foi uma escolha, você poderia ter escolhido buscar um trabalho e você escolheu aprender algo para trabalhar dentro de casa. Então foi um trabalho interno muito grande de me conectar com o fluxo da leveza, de entender que ganhar dinheiro não é difícil, tá? Ganhar dinheiro é difícil quando a gente não sabe como o dinheiro funciona. Já falei isso várias vezes aqui. Só é difícil aquilo que a gente não sabe. Então, por um tempo pra mim, dirigir foi difícil. Foi difícil porque é difícil? Não, foi difícil porque eu não sabia. Então, porque eu não sabia, era difícil dirigir. Porque um dia eu não sabia andar de bicicleta, era difícil me equilibrar na bicicleta. Mas uma vez que eu aprendi a andar de bicicleta, eu consigo andar de bicicleta. Eu ando de bicicleta com facilidade. Uma vez que eu aprendi a dirigir, eu dirijo com facilidade em qualquer lugar, em qualquer cidade que eu estiver. Então, ganhar dinheiro só é difícil porque a gente não aprendeu na infância, a gente não aprendeu em casa como que o dinheiro funciona, né? Como que se ganha dinheiro. A gente aprendeu que talvez ganhar dinheiro é só procurar um emprego de carteira assinada, só que essa não é a única forma de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, né? Dinheiro nada mais é do que servir a comunidade que a gente vive. E a nossa comunidade, ela tem necessidades.
seja a necessidade de querer ter mais autoestima, ser mais confiante, seja a necessidade de como se tornar um terapeuta, ou de como fazer uma unha bem feita, ou de como fazer uma sobrancelha bem feita. Toda vez que a gente serve a nossa comunidade, e adultos servem, né? Criança não serve. Criança é servida o tempo todo. Criança precisa de alguém para dar dinheiro para ela, criança precisa de alguém para servi-la, porque ela não produz dinheiro, criança não faz dinheiro, criança não casa. Então, a gente precisa amadurecer para servir, porque só uma árvore adulta dá frutos. E toda vez que a gente começa a dar frutos e a gente começa a servir as pessoas, a gente recebe dinheiro de volta por aquilo que a gente entrega para essas pessoas. Então, ele vem um tempo também para entender isso e para desconstruir essa ideia de que dinheiro só chega através de um trabalho de carteira assinada. Eu cheguei a queimar minha carteira assinada, hoje em dia eu acho que ele deve ser digital, né? Mas eu me lembro que eu queimei minha carteira assinada e eu disse, não, eu não vou assinar mais a minha carteira, eu vou encontrar um jeito, eu vou aprender, vou liberar dentro tudo que for preciso, né? Mas assim, eu acredito que um dos pilares do digital, de fazer dinheiro na internet, é ordem, estrutura, não fazer quando quer, porque quando a gente trabalhava, por exemplo, eu trabalhei no supermercado, trabalhei como professora do primeiro ano, professora de educação infantil, já fui professora do estado, e eu não ia trabalhar só quando eu sentia vontade. Eu não deixava meus alunos lá, hoje eu não tô. Não, servir é servir, independente da gente tá ou não tá, porque servir não é sobre a gente. Não é fazer o conteúdo que eu tô afim de fazer. Aqui eu faço bastante isso, mas muitos conteúdos é baseado também em pesquisa, tá? Então, servir o outro não é sobre a gente, é sobre o outro. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente trabalha para servir, seja atender os clientes do supermercado, ou seja para dar aula para os meus alunos. Eu ia todos os dias, independente de chuva, independente de calor, independente de frio, independente de ter brigado, sei lá, com o namorado, independente de estar com dor de cabeça, eu ia trabalhar. Só que quando eu comecei na internet, eu trabalhava quando eu sentia vontade. Por quê? Porque eu tinha essa liberdade de escolher. Hoje eu não tô afim de gravar. Não vou gravar. Não vou receber, né? Porque se a gente é inconstante no nosso servir, a gente também vai ser inconstante no nosso receber. Porque se a gente planta de vez em quando, obviamente a gente vai colher de vez em quando, não é mesmo? Então a internet dá essa liberdade da gente fazer quando sente vontade. Só que a gente também não vai colher com constância. Então essa ordem, essa estrutura, esse fundamento que faz parte de toda casa, de todo prédio, de toda relação, né? Tem uma estrutura, uma base de confiança, de respeito, de compromisso. Se eu não tiver compromisso com meu marido e se o meu marido não tiver compromisso comigo, o nosso casamento vai acabar. Por quê? Porque não se sustenta sem fundamento, sem estrutura. Nada se sustenta sem estrutura. Nada se sustenta se faz só de vez em quando ou quando tem vontade. A gente tem compromissos semanais um com o outro e por isso a gente vive o que vive. E na internet não é diferente, né? Então por muito tempo eu levei a internet à brincadeira. Por muito tempo eu levei o trabalho da internet nem como um trabalho. Por quê? Porque não era difícil, não era um sacrifício. Então a minha mente não conseguia ver como um trabalho, tá? Então quando eu me posicionei, não, eu vou criar conteúdo, eu vou ser constante. Então todos os canais que eu monetizei tiveram pelo menos 100 vídeos postados. Tem muita gente, porque você vai parar? Não posto nem 10 vídeos e quer reclamar dos meus projetos, né? Não tem pra reclamar de mim, tem que fazer melhor. Eu não costumo ouvir, pode parecer prepotência, pode parecer arrogância, mas quando a gente faz alguma coisa, quando a gente dá a cara a tapa, as pessoas que estão lá atrás, é muito fácil vir criticar. Mas quando você vai ver, a pessoa não faz um terço do que você faz e ela quer dizer como você deve viver, como você deve fazer as coisas, né? Então esse é um ponto na internet. Então assim, eu criei muitos projetos, até o Chique no Brás, quando eu morei em São Paulo, ele tinha estrutura. Eu ia toda semana no Brás, eu gravava vídeo nas lojas, eu ganhei muita roupa, muita coisa da galera do Brás lá, porque eu fazia vídeos lá pra criar um canal que cresceu rápido, tá? Então estrutura é importante, mas trabalhar a mentalidade de leveza, de facilidade, de se permitir ganhar dinheiro fazendo o que gosta, isso também é muito importante. Então eu acho que só quando eu alinhei essas duas coisas, de criar ordem, tá? Ordem não precisa ser sempre um nicho. Aqui não tem um nicho definido, mas tem uma ordem, tem compromisso, tem vários assuntos, eu tô sempre aqui, eu tô dividindo a minha vida, porque é um canal sobre lifestyle, é o meu estilo de vida, leva o meu nome. E Daniela tem várias coisas, tem investimento, tem dinheiro, tem fazer comida, de tudo um pouco, então tem uma certa ordem.
E por isso tem progresso. Esse canal aqui, ele foi monetizado em menos de um mês. Em menos de um mês, esse canal, sem nicho, já estava monetizado. Então não pense que ordem é uma coisa extremamente dura, extremamente engessada. Não, é uma coisa que a gente faz com compromisso e que a gente faz com propósito. Então esse canal não foi criado com o propósito de falar sobre um assunto específico, tá? Mas ele foi criado com o propósito de eu compartilhar com vocês o meu jeito de viver. E é o que eu faço aqui quase todos os dias, certo? Então foi assim que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade na internet, tá? Parando de fazer o que eu queria, da hora que eu queria, do jeito que eu queria, falar só sobre o que eu queria, porque servir não é sobre eu, servir é sobre nós, é sobre comunidade. O que a nossa comunidade quer assistir, o que a nossa comunidade quer ver, quais são os arquétipos que a nossa comunidade mais tem interesse. Então é sempre pensar muito mais no outro do que na gente, tá? Mas como a gente pode fazer o que quiser, dá uma vontadezinha de falar só sobre aquilo que a gente quer, tá bom? Então é isso, eu espero de verdade que vocês tenham entendido a essência desse vídeo, dessa organização e dessa necessidade de compromisso e também dessa necessidade de entender dentro quais são as crenças que você tem com relação ao trabalho fácil, com relação ao trabalho leve, com relação à vida leve. Porque trabalhar na internet é para ser leve. E se você é contra a leveza, se você é contra a facilidade, provavelmente você vai ter dificuldade de ter resultados por aqui. Certo? Então é isso. Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu compartilho um pouquinho com vocês a minha forma de pensar, clique em gostei, se inscrevam por aqui e a gente se vê em breve com muita ordem e progresso no próximo vídeo.